A ideia é realmente muito simples: transformar os melhores livros, palestras e cursos em resumos animados. Então, se você quer se tornar sua melhor versão hoje, junte-se a gente e experimente um crescimento pessoal, profissional e até financeiro. Eu sou Gabriel Feitosa e te convido a conhecer o canal de Capa a Capa. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vlog do canal. Muita gente me pediu para que fizesse mais uma simulação de guerra, então está aqui a terceira. As outras duas simulações estarão disponíveis aqui embaixo na descrição, basta dar aquela conferidinha básica. Já vai deixando aquele seu like maroto para fortalecer meu trabalho aqui no YouTube. E não se esqueça de deixar aqui nos comentários quais serão as próximas nações que serão comparadas. Antes de começar, eu quero agradecer ao Marcelo Ribeiro pelo apoio que me deu aqui no roteiro, no conteúdo e tudo mais. Ele é dono do canal Hoje na Segunda Guerra Mundial e Hoje no Mundo Militar. São canais excelentes. Vou estar deixando aqui o trabalho dele na descrição do vídeo. Já falei tudo, já falei bastante, então sem mais papo furado, bora pro vídeo. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o planeta ficou dividido entre duas ideologias. Durante muitos anos, as maiores potências mundiais travaram batalhas sangrentas em terras fragilizadas pela política interna. Durante muitos anos, a guerra entre capitalismo e comunismo dividiu nações inteiras. Só que hoje as coisas mudaram, não importa se o país é comunista ou capitalista. O que importa é o lucro que essa nação gera. Não existe mais aquela camaradagem ideológica entre os líderes mundiais. Kim Jong-un foi o único ignorante que não percebeu isso. Esse ditador paranoico achou que os chineses eram seus irmãos comunistas. Da onde que ele tirou que os chineses são comunistas? Só se for no papel. A China domina o mercado mundial, ela quer ter tudo: energia, madeira, petróleo, carvão, carne e ouro. Os chineses, na verdade, são os maiores capitalistas desse planeta. Além de ter uma parceria comercial muito favorável com os Estados Unidos, a China ganha muita grana com a exportação tecnológica para a Coreia do Sul. Vocês acharam mesmo que o governo chinês iria colocar tudo em risco por causa do ego de um ditador? Que tolice! Mas e os russos? Desde o fim da União Soviética em 1991, a política externa russa mudou. Eles já não se preocupam com conflitos territoriais tão afastados. A Rússia está mais preocupada com sua vizinhança mais direta, por exemplo, a Ucrânia. Existem 14 alianças militares espalhadas pelo planeta inteiro, e a Coreia do Norte não faz parte de nenhuma delas. Nenhum país tem a obrigação de defender os norte-coreanos em uma eventual guerra. Kim Jong-un, mesmo sabendo que estava sozinho, rompeu o cessar-fogo e cruzou a fronteira rumo à Coreia do Sul. Enquanto todos os outros países manteve a neutralidade, os Estados Unidos, para defender seu aliado, declarou guerra aos norte-coreanos. Os dados que serão exibidos neste vídeo são atualizados anualmente pela Global Firepower, que fornece uma exposição analítica única de dados relativos às potências militares mundiais. Mais de 100 países estão no ranking, que permite uma ampla comparação entre as forças armadas mundiais. Você já viu como é a Coreia do Norte vista do espaço? Não? Então olhe e veja a escuridão que reina em uma nação que vive uma ditadura. Kim Jong-un adora exibir seus brinquedos, mas esconde do mundo a decadência que seu povo vive. Esse é o preço que se paga por investir todo o dinheiro somente no poderio bélico. Nunca houve um acordo de paz entre as duas Coreias. Existe apenas um cessar-fogo temporário. Aquilo é uma panela de pressão que pode explodir a qualquer momento. Os americanos já deixaram bem claro que vão defender a Coreia do Sul em uma eventual guerra. Em 2013, a Coreia do Norte fez um teste nuclear com uma bomba com poder destrutivo de 10 quilotons. Essa bomba é capaz de destruir grande parte do centro da capital sul-coreana.
Mas o que poucos sabem é que se a Coreia do Norte fizer o uso de armamento nuclear, dará direito aos americanos de retaliar da maneira que quiserem. Os Estados Unidos têm atualmente a maior bomba nuclear ativa, a B-83. O poder destrutivo dessa bomba é de 1,3 megatons. Ela é capaz de destruir a capital norte-coreana, causando a morte de aproximadamente 3 milhões de pessoas instantaneamente. 10 bombas dessas é o suficiente para causar a extinção da civilização norte-coreana. Em poucos segundos entraremos em contato com o nosso correspondente internacional que está nesse momento em frente ao Pentágono. Boa noite a todos. Estou falando diretamente de Washington, onde acabamos de receber a confirmação de que 6 porta-aviões americanos já estão cruzando o Oceano Pacífico a toda velocidade em direção ao Japão, que fica a 1.286 quilômetros da capital norte-coreana. Em uma entrevista para a CNN, o recém-eleito presidente Donald Trump deixou bastante claro que só vai sair dessa briga com a queda do ditador norte-coreano. Os Estados Unidos e a Coreia do Sul têm disponíveis 170.825.000 pessoas aptas para atuarem em um conflito armado. São 2.025.000 soldados prontos para a linha de frente e outros 4 milhões de soldados reservas até que as nações estejam completamente prontas. Já a Coreia do Norte tem disponível somente 13 milhões de pessoas aptas para atuarem em um conflito armado. São 700.000 soldados prontos para atuarem na linha de frente e outros 4.500.000 soldados reservas. Os Estados Unidos têm uma base gigantesca em Okinawa, no Japão, com cerca de 30.000 soldados. Como os americanos estão lá do outro lado do Oceano Pacífico, o Japão serve como base principal ali no território asiático. Estima-se que a Coreia do Norte tenha disponível 15 milhões de pessoas aptas para atuarem na mão de obra bélica. Só os americanos têm disponíveis 155 milhões de pessoas aptas. A diferença é muito grande. Basta imaginar como a produção bélica americana triplicaria. Outro fator muito importante que muita gente esquece é que muitos especialistas acreditam que boa parte do povo norte-coreano é contra o regime ditatorial de Kim Jong-un e boa parte da população fugiria para o lado sul em uma eventual guerra. Os americanos e sul-coreanos têm disponíveis 11.229 tanques de guerra, 43.722 veículos blindados de combate, 3.924 canhões autopropulsados, 6.673 sistemas de artilharia pesada e 1.545 sistemas múltiplos de lançamento de foguetes. Já a Coreia do Norte tem disponível 4.200 tanques de guerra, 4.100 veículos blindados de combate, 2.250 canhões autopropulsados, 4.300 sistemas de artilharia pesada e 2.400 sistemas múltiplos de lançamento de foguetes. Boa parte do território coreano é composta por montanhas, fazendo com que o sistema aéreo seja usado mais efetivamente. Os ataques aéreos são essenciais para a destruição de pontos estratégicos. Não importa se a nação é a mais poderosa do planeta, se as suas principais bases militares, fábricas, indústrias, aeroportos, portos e rodovias forem destruídas, provavelmente essa nação vai sucumbir aos poucos. Os Estados Unidos levam uma grande vantagem, pois a Coreia do Norte está a mais de 11.000 quilômetros de distância da costa americana. É praticamente impossível a Coreia do Norte realizar um ataque diretamente aos Estados Unidos. Mesmo que eles tentem lançar um foguete, os Estados Unidos iriam ter tempo para interceptá-lo. O máximo que o povo norte-coreano poderia fazer é atacar a base americana lá no Japão, mas isso provavelmente iria resultar na entrada dos japoneses nessa guerra.
Os Estados Unidos e a Coreia do Sul têm disponíveis 2.714 jatos interceptores, 3.233 jatos de combate, 6.087 aviões de transporte, 3.027 aviões para treino, 6.783 helicópteros e 1.034 helicópteros de combate. Já a Coreia do Norte tem disponível 458 jatos interceptores, 572 jatos de combate, 100 aviões de transporte, 169 aviões para treino, 212 helicópteros e 20 helicópteros de ataque. A Força Aérea Norte-Coreana é formada na sua maioria por caças da década de 50 e 60. A joia rara dos norte-coreanos são os poucos caças MiG-29, um dos caças mais rápidos do planeta. A Força Aérea Americana tem disponível só na região os famosos caças FA-18 Hornet e o Super Hornet, baseados tanto em terra, em bases aéreas na Coreia do Sul e no Japão, como também em diversos porta-aviões que patrulham o Pacífico. No total, os americanos dispõem na região cerca de 200 caças prontos para agirem a qualquer momento. Os americanos possuem também o moderno F-22, o único caça da quinta geração atualmente em operação no mundo. Em termos de bombardeiros, a Força Aérea Norte-Americana tem à sua disposição o B-2 Spirit, um bombardeiro invisível aos radares e capaz de transportar 18 toneladas de TNT. A Força Aérea Americana realizou hoje pela manhã a primeira investida. 2 unidades de caças F-18 realizaram intensos ataques na capital da Coreia do Norte. Temos informações de que 3 jatos americanos foram abatidos por caças MiG-29. Estima-se que 400 mil soldados norte-coreanos já cruzaram a fronteira, não se sabe sobre o número de baixas. Os porta-aviões USS George W. Bush e Ronald Reagan devem chegar ao Japão por volta das 16 horas, hora local de Washington. Vamos agora com o nosso correspondente internacional. Boa tarde. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, após uma reunião de emergência do Conselho de Segurança, repudiou veementemente a invasão norte-coreana. Os principais líderes mundiais estão preocupadíssimos com um eventual ataque nuclear da Coreia do Norte. O presidente americano Donald Trump, conhecido pelo seu radicalismo, pede a autorização da ONU para realizar um ataque antes que seja tarde demais. Os Estados Unidos e a Coreia do Sul têm disponíveis 20 porta-aviões, 17 fragatas, 77 destroyers, 90 submarinos, 93 navios de defesa costeira e 21 navios de guerra de minas. Já a Coreia do Norte não tem porta-aviões, possui 3 fragatas, nenhum destroyer, 70 submarinos, 221 navios de defesa costeira e 23 navios de guerra de minas. Como já cansei de falar aqui nesse quadro, o petróleo é a principal fonte de energia a nível mundial para manter uma nação que está em uma guerra de grande escala. A Coreia do Norte tem uma produção estimada de apenas 100 barris de petróleo por dia, consome outros 15 mil barris de petróleo diário e não tem nenhum tipo de reserva. Como que Kim Jong-un quer manter sua nação em um conflito bélico? A Coreia do Sul também não tem nenhum tipo de reserva, mas o seu principal aliado, os Estados Unidos, tem uma reserva de cerca de 36 bilhões de barris de petróleo. A não ser que os norte-coreanos tenham uma arma secreta que irá revolucionar e mudar o conceito da guerra, seria suicídio entrar em um conflito contra a Coreia do Sul e contra os Estados Unidos da América. Dia 11 de agosto de 2017. Guarde bem esse dia histórico, pois acabamos de receber a informação de que uma bomba nuclear explodiu na Coreia do Sul. Estima-se que mais de 1 milhão de pessoas, entre civis e soldados, perderam a vida. O presidente americano Donald Trump deixou bem claro no início da tarde de hoje que irá atacar com o mesmo nível de força.